Amém? Glórias a Deus. Então, aqueles que costumam anotar, estejam aí com o seu caderninho de anotação, seja com a sua Bíblia aberta. Nosso ministério é um ministério de conhecimento e nós sempre instruímos o povo de Deus para conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Então, o povo de Deus tem que estar atento à palavra, tem que estar conferindo. Isso que está sendo pregado está na Bíblia. Isso está sendo pregado, tem respaldo bíblico. Então, esse é um exercício que é muito bom ao povo de Deus fazer. Então, infelizmente, muitas coisas que se dizem evangelho estão muito longe de ser evangelho porque a Bíblia não tem sido pregada. Homens têm colocado as suas ideias. E, de novo, o que te interessa tem que ser a palavra de Deus. Então, o tema de hoje é maravilhosa graça de Deus, genuína graça. Você sabia que nós estamos vivendo aqui na graça de Deus? Você sabia? Então nós estamos debaixo de uma maravilhosa graça e nós estamos debaixo de uma genuína graça. E é isso que o Senhor inspirou os nossos corações a te falar nesta manhã. Em nome de Jesus, que cada um aí receba a palavra como um alimento sólido para adultos espirituais. Que esta palavra ilumine a tua mente, que é a mente de Cristo, ilumine os teus olhos espirituais, ilumine o teu coração. Que essa palavra faça bem a tua vida, a tua alma, no nome de Jesus. Então, maravilhosa graça de Deus, genuína graça. A palavra do Senhor, antes de orarmos, João 14:6, a Bíblia diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Uau! Tenho certeza que Deus tem algo especial para falar ao teu coração. Que esta palavra abençoe cada vida. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Abre seus lábios, aí feche seus olhos, abre seu coração. Peça para que Deus fale contigo. Traga respostas às tuas necessidades. Aquilo que você tem esperado no Senhor. Senhor Jesus, glórias e graças nós te damos mais uma vez, Senhor. Como nós cantamos aqui, Senhor, no coral, te agradecer, Jesus, pela vida, pela cura, pelas conquistas, ó Pai, pelo teu grande amor para conosco. Obrigado, Senhor, por esta igreja, por este ministério que está debaixo de um apostolado, Senhor, que prega há mais de 40 anos a graça de Deus. Nós estamos, Senhor, nessa cidade de Curitiba, também pregando a graça de Deus, indo para 20 anos, Senhor, onde nós estamos firmes na Tua palavra, estamos firmes nas Tuas verdades, Senhor, estamos firmes nos Teus caminhos. Como o Senhor diz aqui, Senhor, e nós lemos que só Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém pode se chegar a Deus, a Jesus, se não for pelo Senhor. Que esta palavra, Senhor, mais uma vez, transforme vidas, renove mentes, ó Pai, e vá ao encontro do mais profundo das nossas necessidades, nosso íntimo, Senhor, daquilo que o Senhor sabe, Senhor, de cada um de nós, porque o Senhor conhece os nossos corações. Te agradeço, Jesus, mais uma vez por esta igreja bendita, abençoada, pelos membros que estão aqui presentes nesta manhã, por aqueles que não puderam estar nesta manhã também, por aqueles que nos acompanham à distância, pela vida, Senhor, dos visitantes, daqueles que o Senhor tem trazido a este lugar. Que esta igreja seja encontrada sempre como um aprisco seguro, um refúgio da graça de Deus na cidade de Curitiba. Assim, Senhor, nós oramos com fé e o povo de Deus, a igreja de Jesus nesta terra, diga amém. Diga glória a Deus. Diga nesta hora, Deus seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Alessandro, minha esposa querida.
Deus seja louvado. Amém. Então, mais uma vez, eu quero dizer graça e paz, né, da parte de Deus, que você aí esteja tranquilo, em paz aí no teu coração, tá? E que você esteja aí com boas expectativas para aquilo que Deus quer nos falar. Então, o tema de hoje, volte ali para o título: maravilhosa graça de Deus, genuína graça. Tá? Então, eu quero te dizer uma coisa muito importante, tá? Que nós estamos no Ministério de Graça. Amém. Diga assim: eu estou no Ministério de Graça. No Ministério de Graça. Você sabe que é tão claro, né? Óbvio, mas tão complexo, né? Por vezes de serem entendidos, até pelo meio evangélico mesmo e pelos homens nessa terra. O que é a graça de Deus? Né? O que é a maravilhosa graça de Deus? O que é a genuína graça de Deus? O nosso apóstolo, tá? Nossa sede fica no Rio de Janeiro, nosso apóstolo Miguel Ângelo, há mais de 45 anos, né, está firme ali pregando a graça de Deus, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e ele usa muito essa expressão, que nós estamos aqui pregando, vivendo, ouvindo a genuína palavra da graça de Deus. Tá? Então, eu tenho algumas orientações a passar na sua vida, né? Algumas reflexões que vamos fazer aqui durante essa pregação, para que você saia ao final deste culto, né, com uma clareza, entendendo assim: eu entendi o que é a graça de Deus, eu entendi o que é a graça de Deus. E por vezes isso, de novo, muito confuso, muito nebuloso, né? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus que está em mim, está em você, né? Aquele que confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus que está em nós vai confirmar, vai clarear, né, este assunto. Então, o primeiro ponto da pregação de hoje, meus irmãos amados, é que a graça de Deus é um favor imerecido. Importante entender isso, né? A graça de Deus, presbítero Renato, é um favor imerecido. Bispo Marcos, o que o senhor está querendo dizer com isso? Quer dizer que a graça é algo que nós recebemos de Deus como um favor do qual nós não poderíamos ter feito algo para receber, não podemos fazer algo para receber, não há nada que a gente pode ter feito, possamos fazer ou faremos para receber. Graça, favor e merecido. Então, eu não merecia, mas o Senhor nos deu. Isso é bom, isso é maravilhoso, né? Então a graça de Deus é um favor imerecido. E o livro de João 14,6, nós lemos na introdução aqui, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa passagem aqui é maravilhosa, sabe por quê, amados? Porque por muito tempo, né, muitos de nós estivemos engodados com um sofisma, uma altivez, com algo que não era verdadeiro, tá? Que todos os caminhos levam a Deus. Olha, eu cheguei a acreditar muito nisso, tá? Antes de o Senhor me buscar, lá em outubro de 98. Amado, Jesus não diz isso. A Bíblia Sagrada, se está na Bíblia, nós cremos. Se não está na Bíblia, não cremos. Jesus deixou bem claro: olha, eu, Jesus Cristo, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outro caminho a não ser Jesus. Diga assim: Jesus Cristo é o único caminho. É o único caminho. Para que a gente possa chegar, Sônia, à graça de Deus, que é um favor imerecido. Tá? E diz assim, João 15,16. Eu espero que a palavra de Deus seja aí falando no teu coração, amado. Olha, muito me alegrei em o Espírito Santo de Deus me dirigir nessa pregação, né, para trazer essa palavra à sua vida. João 15,16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Uau! A Bíblia diz: não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Então, você está aqui porque Deus te escolheu.
Olha para quem está do teu lado com amor e diga assim: você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Sabia? Você é um escolhido de Deus. Não fosse nós que escolhesses. Daí, então, quando a gente fala que graça, olha, presta atenção, que graça é um favor imerecido, eu estou aqui tentando te ajudar, através da palavra de Deus, a entender que você recebeu a graça porque Deus te escolheu. Amém. Não foi você que chegou um dia, nem eu, né? Parei assim e falei: eu vou para a igreja. Rapaz, aqui hoje está um dia bom para ir para a igreja, né? Amado, não aconteceu dessa forma. Quando você sentiu no teu coração, né? De estar num lugar, de fixar as suas raízes num lugar e dizer: aqui eu quero fazer deste lugar a minha família espiritual, minha igreja. Deus já tinha inclinado o seu coração. E deixa bem claro, aleluia. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que façais destes e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, meu nome, eu vou conceder. Tá? Então, mais uma vez, graça, favor imerecido. Não fomos nós que conquistamos algo. A graça nos foi dada. E isso é muito importante, amado, porque tantas pessoas, né, e eu me sensibilizo com isso, né, muitas pessoas estão aí, né, fazendo sacrifícios, fazendo esforços, né, pagando preços, quando Jesus Cristo, naquela cruz, já pagou todo o preço por mim e por você. Pagou um alto preço. Ele bradou, né, tudo está consumado. Então, eu sei que por vezes, né, ao pregar esta linha, né, que o nosso ministério está firme, não abre mão, nós cremos que a graça é um favor imerecido, nós estamos aqui por graça, não foi pela nossa vontade, não fui eu que escolhi, não fui eu que disse no meu livre-arbítrio. Disse livre-arbítrio para você tomar um sorvete daqui a pouco, tá bom? Está bem quente, né? Sugiro só um sorvete bem gostoso daqui a pouco. Tem livre-arbítrio para tomar um sorvete. Para a sua salvação, não. Jesus te escolheu. Amém. De antemão te escolheu. Tá? E eu sei que quando nós falamos disso, por vezes vem um sentimento humano, né, no nosso coração, dizer assim: mas não é uma injustiça isso? É Deus que escolhe? É Deus que escolhe? Não, mas eu não posso escolher, mas isso é injusto. Romanos 9, 14, 16. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, a graça de Deus, amado, é uma prova real de que Deus teve misericórdia e tem misericórdia para com cada um de nós. Aleluia, Deus seja louvado. Então, aquiete seu coração, né? Você que está aqui, você que vai nos ouvir à distância, que não há injustiça da parte de Deus. Nós descansamos em algo que a Bíblia respalda, né? Que Deus é soberano. Aleluia! Deus é soberano. A vontade dele é soberana. E a vontade dele, amado, a Bíblia também diz que é sempre boa, agradável e perfeita. Então não há injustiça da parte de Deus. Diga assim: não há injustiça da parte de Deus. Não há injustiça da parte de Deus. Há uma escolha, há uma vontade soberana. Por isso que você está aqui. Acredite. Você não está numa coincidência. Porque não tinha nada que fazer de tarde, né? Pessoal, vamos na igreja. Não existe isso. E por que nós, de novo, insistimos, né, nesse entendimento, nessa leitura bíblica, nessa compreensão bíblica? Porque o livro de Colossenses diz assim, de forma muito clara: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, com Cristo, perdoando alguns de nossos pecados. Perdoando o quê? Todos os nossos delitos. Então veja, olha o que é a graça de Deus, Conceição. Nós estávamos mortos, eu, você, né? Até outubro de 98, eu tenho certeza, eu estava morto em delitos e pecados. Eu era inimigo de Deus. Eu não queria nada com o Senhor. Então, como que uma pessoa que está morta em delitos e pecados e transgressões pode dizer: não, eu
quero Jesus. Não. Graça, favor imerecido. Então diz que nós estávamos mortos, estávamos andando no pecado, e o Senhor foi lá, nos buscou, ao nos buscar nos deu vida e perdoou todos os nossos pecados. Amém. Deus nos alegrar. Isso tem que alegrar o coração, né? Porque a palavra de Deus está falando isso. A obra da cruz foi perfeita. Um problema que o meio evangélico, né, ou cristão, tem dificuldade de entender. Achar que a obra da cruz faltou algo. E aí eu preciso fazer algo. Eu preciso subir no monte, eu preciso fazer um jejum, eu preciso ir para uma fogueira santa, eu preciso, né, fazer vigílias. A obra da cruz foi perfeita. Amém. Perfeita. Glória a Deus. E graças a Deus, porque a Bíblia diz ainda em Romanos 3, 10 e 12, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Você, se um dia falou no teu coração, aí peça perdão para Deus, tá? Você falou, não, eu tomei uma decisão. Um dia eu parei e falei, eu vou buscar o Senhor. Jamais aconteceu isso. O Senhor te buscou. Amém. Você foi a Ele porque você é escolhido. Tá? Diria mais, predestinado, eleito, separado desde antes da fundação do mundo, diz a Bíblia Sagrada. Então não há um justo, não há um sequer que entenda, que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos, nós nascemos em pecado. E até que Jesus chegue às nossas vidas, não há uma transformação verdadeira. E algumas se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há um sequer. E o livro de Atos 4,12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Aleluia. Está falando aqui de Jesus Cristo, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, meu irmão, minha irmã querida, né, por favor, grava isso aí no seu coração, que a graça de Deus é um favor que nós recebemos do Senhor. Nós estamos aqui por graça, não pela nossa vontade, não pelo nosso sacrifício, não porque fizemos ou precisamos fazer algo para o Senhor na nossa carne. Nós estamos aqui porque o Senhor teve compaixão de cada um de nós. Nós estamos aqui, André, porque o Senhor teve misericórdia de cada um de nós. Porque o Senhor já tinha um plano perfeito para cada um de nós. Isso é maravilhoso, isso tem que alegrar o teu coração. Por isso que o tema de hoje é maravilhosa graça, genuína graça. Porque quando o irmão ou a irmã diga assim, olha, não, eu vivo na graça, mas eu tenho que subir no monte, a graça já não é mais graça. Quando o irmão diz assim, não, eu vivo em graça, mas eu tenho que fazer um jejum, já não é mais graça. Quando o irmão diz, olha, eu vivo em graça, mas eu tenho que pagar um preço, já não é mais graça. E a igreja que está entendendo, diga amém. Amém. Então, maravilhoso, né? Porque até aqui eu estou te explicando algo que está na Bíblia Sagrada. Sabe que a graça de Deus é maravilhosa, né? Porque ela está em toda a Bíblia Sagrada. Tem pessoas que falam assim, não, mas esse pessoal da Cristo Vive, eles ficam só lá no Novo Testamento. Amados, se você pegar a Bíblia, você vai começar a ler, você vai ver que a graça está em toda a Bíblia. O amor, a misericórdia, o favor de Deus está em toda a Bíblia. Está revelada, né, com mais clareza através das 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Tá? Então, graça, favor imerecido. Diga aí no seu lugar, a graça de Deus é um favor imerecido. Deus seja louvado. Nós recebemos, né, sem podermos ter feito, sem poder fazer, né, então fazermos algo que possa pagar isso. Por isso, graça. Outro ponto importante, igreja bendita, abençoada nesta manhã, de novo que o Senhor fale ao teu coração. Nós estamos muito felizes porque estamos chegando com um final de ano maravilhoso, um ano que Deus tem nos sustentado, né, debaixo da sua bondade, debaixo do seu favor. Estamos
chegando aqui para o final do ano, cheio de bons testemunhos. Eu queria te convidar aqui a abrir um parênteses, né? Aqueles que fazem parte dessa igreja, que são membros, né? Escreva o seu testemunho, compartilhe conosco o que Deus fez este ano na sua vida. Tenho certeza que Deus deve ter feito muitas coisas, né? Nós sabemos que pessoas avançaram, portas foram abertas, curas foram manifestadas, né? Livramentos foram vistos. Tenho certeza, existem muitos testemunhos para que você possa compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Segundo ponto da pregação de hoje é que a graça de Deus é conhecida por revelação. Diga assim, revelação. O que é que o senhor está falando, Emerson Marcos? Eu estou falando o seguinte, meu amado, né? Nos meus 52 anos aqui, meu amado, não é por força nem por poder. Não é por dar uma biblada na cabeça dos outros, né? Porque às vezes você quer que a pessoa entenda, a vontade assim, na nossa carne é pegar a Bíblia e dar uma biblada na cabeça da pessoa, para ver se entra na cabeça dela. Não é, amado. É por revelação. O que é revelação? Você ouve a palavra, lê a palavra e faz um uau! Está aqui, meu Deus, está aqui, predestinados em amor. Meu Deus, estava aqui na Bíblia, sempre esteve. Vai para o grego, vai para o hebraico, vai para o aramaico, você vai ver que a Bíblia sempre esteve lá. Então a graça de Deus é um pacto de fé, né? Nós já vamos falar disso daqui a pouco, mas ele é conhecida por revelação. Não há outra forma, presbítero Beto, de você entender a graça de Deus. Ju, não há. Ainda que a gente fique com vontade, quando a gente pegar a Bíblia, dar uma biblada, se funcionasse, né? Dar uma biblada na cabeça do irmão, da irmã, aí a pessoa entender, não é. E não é por persuasão, não é para ficar aqui acusando, não é para ficar aqui, né, te persuadindo com palavras, com raciocínios, não, amado, é por revelação. Aleluia. A gente ouve a palavra, lê e uau! Já estava escrito, amado. Foi revelado. E eu quero aqui declarar no nome de Jesus, que você esteja aí tendo os teus olhos iluminados, que haja revelação da parte de Deus. Tá? Porque o livro de Romanos 16, 25 diz assim: ora, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo falando aqui, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Você sabe que a graça de Deus estava guardada, né? A Bíblia diz que a lei é a sombra dos bens vindouros. Então a graça de Deus estava guardada, estava oculta, até que a obra de Cristo se manifestasse. Que Cristo nascesse, o Verbo encarnasse, né? Diz que o Verbo se fez carne. Jesus aqui, sendo Deus, né, na sua carne cumpriu toda a lei, pagou todo o preço, foi para uma cruz, morreu, ressuscitou, aleluia, subiu aos céus glorificado, deixou o Consolador em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então diz que isso era mistério, mano. Então isso é mistério, né, gente? Porque a gente vem da lei, né? Eu falo mistério, tudo é mistério, né? Nós não sabemos explicar uma coisa, eu já falo mistério. Isto é o mistério. E a Bíblia diz que foi uma revelação que estava guardada, estava oculta, mas que aprove o Senhor nos revelar. Deus revelou a você lá. Olha, a graça de Deus. Hebreus 9:9 diz assim, ó, anote aí na sua Bíblia, vai marcando esses versículos, né? Vai fazendo suas anotações, para depois você retomar no seu devocional durante a semana. Diz assim, ó, e isso é uma parábola para a época presente, e segundo essa se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, aos quais não passam de ordenanças na carne, baseadas somente em comida, bebida, diversas abluções, batismo nas águas, impostos ao tempo oportuno da reforma. Então nós estamos em que momento, né, Marcelo? Nós estamos aqui vivendo
tempo oportuno da reforma. Amada, a reforma protestante tem 500, se não me engano, mais de 505 anos. Tá? Mais de 500 anos, né? E o povo de Deus ainda não entende esses mistérios, né? Mas aprova o Senhor nos revelar no tempo oportuno da reforma. Aonde o Senhor não quer mais de você, meu irmão, ordenanças da carne, que você fique aí, né, sem comer, né, que você fique aí preocupado se o batismo é nas águas, se é na cachoeira, se é no balde, se é na praia. Né? Viver a graça de Deus se vive pela fé. E isso, né, Thalita, é uma revelação. Nós lemos a palavra e entendemos. E eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja falando com cada um aqui. 2 de Pedro 3,16 diz assim, e é complicado, amado, porque se você tentar entender pela racionalidade, pela nossa mente racional, né, lógico, nós estamos aqui num culto racional, né? Você está ouvindo uma palavra, conferindo ela com a Bíblia Sagrada, e Deus está trabalhando aí no teu coração, né? Mas se a gente for pela nossa razão, pela nossa humanidade, né, pela limitação nossa humana, é complicado. Porque a Bíblia diz assim, ó, 2 de Pedro 3,16, né? Então Pedro, quando conviveu com o apóstolo Paulo, Pedro e os outros apóstolos foram chamados para pregar a lei aos judeus, e o apóstolo Paulo foi o único apóstolo que foi chamado para pregar a graça aos gentios, eu e você, que não somos israelitas, não somos judeus. Diz assim, olha, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas, o que, igreja? Difíceis de entender. Se não for por revelação, é difícil de entender. Mas o que? Não precisa mais jejuar? Não. O justo viverá pela fé. Mas não precisa subir no monte? Não. Deus não quer sacrifício, não quer ordenanças, não quer que você pague o preço da sua carne. Aliás, a sua carne não se converte. A sua carne jamais vai se converter. A sua e a minha. Tá? A parte que está em nós, que é de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, Pedro, né, o apóstolo Pedro falou assim, olha, há certas coisas difíceis de entender. Aí ele complementa com muita sabedoria, que ele diz assim, ó, que os ignorantes e instáveis deturpam, distorcem, como também distorcem as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, meu irmão, em nome de Jesus, quero declarar aqui que esta palavra, esta orientação, essa direção está sendo entendida pelo Espírito Santo de Deus por revelação. Não é por força, não é por poder, não é por persuasão. Não. Então, o apóstolo Pedro diz, olha, certas coisas difíceis de entender. Né? Aí, diz que os ignorantes, estados que deturpam, distorcem. Né? Então, revelação. Estamos falando aqui que a graça de Deus ela é conhecida por revelação. Você tem um contato com a palavra, ouve a palavra, reflete sobre a palavra, tem comunhão numa igreja, né? Esse é o objetivo da igreja, ter comunhão, ter raízes espirituais numa família espiritual, e Deus vai trabalhando no teu coração e vai te revelando. Olha que interessante essa passagem de João 14,9, diz assim, ó, disse-lhe Jesus, Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe, né, um dos apóstolos, estava lá com Jesus, chegou uma hora que ele falou assim, Jesus, nos mostra quem é Deus, nos mostra Deus, eu quero conhecer Deus. E o Senhor olhou para ele, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e você não me tem conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Nessa hora tenho certeza que houve uma revelação, né? Filipe falou, uau, entendi, Senhor. Jesus Cristo é Deus, Deus é Jesus, Jesus é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. Não há três deuses, há um Deus. Há um único Deus, há um único soberano Deus. O livro de Apocalipse diz que há um trono, não existem três tronos, há um trono e alguém assentado sobre ele.
que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. E é isso que Jesus estava falando aqui para Filipenses, para Filipe. Estava falando a Filipe, meu filho, mas tanto tempo com você não sabia quem eu sou? Não sabia que eu sou Deus? É maravilhoso. Colossenses 1,26 diz assim, igreja, ó, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Olha para quem está do teu lado e diga assim, você é um santo do Senhor, você é uma santa do Senhor. Sabia que nós somos santos? Santos, amado. Não é os santos, né? Tradicionalmente, como as pessoas, nós somos os santos do Senhor. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, nós que não somos judeus, não somos israelitas, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Diz que, olha, viu o mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, né? Que Deus quis dar a conhecer, amor. Você é um privilegiado. Diga assim, glórias a Deus. Glórias a Deus. Que bom, amor, que bom. Nós tivemos o privilégio de ter os nossos olhos iluminados por Deus para entender a graça de Deus, que é um mistério, né? E o livro de Efésios 1,18 diz assim, ó, iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Só a graça de Deus, amor. A gente vai avançar para o próximo tópico aqui. Só a graça de Deus me faz entender o meu chamado, porque eu estou nessa terra, e me faz entender, amado, os meus direitos, a minha herança, tá? Então, quando a graça de Deus me é revelada, como diz a Bíblia aqui, os nossos olhos são iluminados, eu consigo compreender o meu chamado, porque eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Né? Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Sou filho de Deus. Tá? Qual é a minha herança? Quais são os meus direitos? Isso é maravilhoso, amor. E é por revelação. Tá? É por revelação. Diga de novo, é por revelação. Olha para o seu irmão que está ao lado e diga assim, é por revelação. Não é por força, não é por poder, não é por convencimento, não é por persuasão, é por revelação. É por revelação. E que seus olhos estejam sendo aí iluminados. Iluminados. Tá? Então, a graça de Deus também, nós vamos falar a respeito disso, ela nos ajuda a compreender os direitos que nós temos. Tá? Quero te dizer que você tem direitos em Cristo, conquistados na cruz do Calvário. Você tem direitos, amado, para a sua vida. Tá? Se agarre a isso, entender que a Bíblia te mostra a tua herança, o teu chamado. Tá? Então, outro ponto importante também, a graça de Deus só pode ser vivida genuinamente pela vida da fé. Diga assim, pela fé. Pela fé. Pela fé. Não há outra maneira, meu irmão, isso aqui é importante você entender, de viver a graça de Deus. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Se você tentar viver a graça de Deus por sacrifícios, por pagar o preço, por fazer jejum, por subir no monte, por fazer vigílias, não há uma maneira de viver a graça de Deus a não ser pela vida da fé. Amém. E o livro de Hebreus 6,1 diz assim, olha, presta atenção, marca aí na sua Bíblia. O apóstolo Paulo dizendo assim, ó, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, né, as coisas do Jesus da carne, né, nós servimos a Jesus ressurreto, você sabe disso, né? Aquele que morreu e ressuscitou está no céu para sempre. Diz assim, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então, a graça de Deus nos ajuda, amado, a viver a vida que o Senhor disse que é perfeita, não lançando de novo base de arrependimento, de obras mortas, a fé em Deus, do ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos, do juízo eterno. Então diz, olha, quando fala que a graça de Deus só pode ser vivida genuinamente pela vida da fé, nós precisamos colocar de parte, né? As coisas passaram, e viver a direção de Deus para nossas vidas, a direção que vem em graça.
Por isso que essa igreja sabe de cor e salteado, Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Não é pela lei, não é por causa da sua vontade, não é porque você quis, não. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando você crê na palavra, quando você diz, olha, eu quero viver com Jesus Cristo, eu quero viver nos caminhos do Senhor, eu reconheço que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Diz que quando você faz isso, amado, é porque você faz mediante a fé. E isso não vem de vós, não é algo da minha capacidade ou da sua capacidade. É dom de Deus. Dom quer dizer presente. Eu e você recebemos um presente no momento que a salvação chegou às nossas vidas. O presente de crer, que é o dom da fé. E a palavra de Deus ainda completa no versículo 9, para ficar muito claro isso, diz assim, ó, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus já sabia. Se Ele colocasse a salvação na tua mão, no poder da tua mão, das suas decisões, o que o homem ia fazer? Ia se gloriar. Uma coisa importante, meu irmão, minha irmã, André, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda glória, toda honra, toda majestade sempre sejam dadas unicamente a Jesus Cristo. Então, pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de mim, de você, é um dom de Deus, é um presente do Senhor, e não de obras, para que ninguém se glorie. Então, que ponto que nós estamos aqui? Nós estamos aqui te explicando, meu irmão, que a graça de Deus só pode ser vivida genuinamente pela vida da fé. Tá? Colossenses 2,14, a Bíblia diz assim, olha, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e constava de quê? Ordenanças. Então havia uma dívida. Havia algo que nós precisamos pagar, que nós não tínhamos condições de pagar. Diz, o qual nos era prejudicial. O que o Senhor fez? Removeu o quê? Parcialmente. Removeu 99% para você ficar com 1% e dizer que você ajudou Jesus. Não. Removeu o quê? Inteiramente. A obra da cruz foi perfeita, meu irmão. Perfeita. Glória a Deus. A obra da cruz é perfeita. Jesus, diz assim a palavra, removeu inteiramente, encravando na cruz. Encravou o que na cruz, meu irmão? Todos os nossos pecados, todos os nossos delitos, tudo aquilo que era contra as nossas vidas. Receba, meu irmão, em nome de Jesus, saúde perfeita. Receba, amado, receba saúde perfeita na sua mente, no seu coração. Naquela cruz foi feita uma obra perfeita. O Senhor disse, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente expôs a desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo venceu. Diga assim, Jesus Cristo venceu. Olha para o seu irmão que está ao lado, cutuca ele, se está um pouquinho quente aqui dentro, diga assim, ó, Jesus Cristo venceu. Jesus venceu. Ele cumpriu, amado, um plano perfeito. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós nos alegramos de saber que Jesus cumpriu um plano perfeito. Foi irretocável. Irretocável. Agora o que o Senhor quer de mim e de você? Viva pela fé, velho. Amém. Creia na palavra, ouça a palavra, leia a palavra, medite sobre a palavra, declare a palavra, creia na palavra, viva pela fé. Romanos 10,4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo. O que é o fim da lei? É isso, amado. Hoje nós não estamos mais debaixo de Moisés. Nós não estamos mais debaixo de sacrifícios. Nós não estamos mais debaixo de pagar o preço. Porque Jesus pagou todo o preço. Quando diz assim, porque o fim da lei é Cristo, Cristo fez tudo o que você e eu não podíamos fazer. Ele pagou o preço para a justiça de todo aquele que crê.
Então o fim da lei é Cristo. Então quando se fala que o fim da lei é Cristo, então todos o peso, toda a ordenança, tudo aquilo que constava, né, de ordenança, de tradições, de rudimentos, que tinham que ser cumpridos na carne, porque a lei foi ineficaz porque ela tentava converter a carne não se converte. Veio Jesus, fez uma obra perfeita e cumpriu toda a lei, para que eu e você não tivesse mais que viver debaixo dele. Então hoje nós estamos num novo pacto, né? Diga assim: eu estou num novo pacto. A graça de Deus. Graças a Deus. Colossenses 2:20 a 22 diz assim ainda: se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, os sujeitais a ordenanças? Por que você vai fazer jejum? Por que você vai subir no monte? Por que você vai na fogueira santa? Por que você vai fazer sacrifício A ou B? Por quê? Tá? E ele explica aqui: não as vezes isso, não provas aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de quê? Homens. Você sabe que muita coisa, estou caminhando para os minutos finais, você sabe que muita coisa daquilo que é pregado em lugares que se dizem igrejas são tradições de homens. As pessoas fazem, elas não sabem nem por que estão fazendo. Não há respaldo bíblico. Diz assim: olha, essas coisas, né, que são ordenanças, que não pode isso, não pode aquilo, as pessoas vivem acusadas, né, vivem atemorizadas, com medo. Né? Diz assim: ó, pois que todas essas coisas com o uso se destroem, não tem serventia alguma. De novo, a graça de Deus só pode ser vivida pela fé. Então, Romanos 3:28, para avançarmos, concluímos, pois, que o homem é justificado, salvo. Quando você vê a palavra justificado, quer dizer salvo, quer dizer lavado, quer dizer, amado, salvo para sempre. Concluímos, pois, que o homem é salvo, justificado pela fé, independente de obras da lei. Não adianta, meu irmão, subir no monte. Não adianta ficar sem comer. Não adianta pagar o preço por alguma coisa, sendo que Cristo já pagou esse preço. Hebreus 7:18, para concluirmos: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Olha que coisa preciosa, né? Deus está falando da lei de Moisés. Esse negócio de pagar o preço, de ficar fazendo jejum, de subir no monte, de ir na fogueira santa, de ficar sem dormir, de ficar fazendo vigília, é fraco e inútil. E aí, de forma mais clara ainda, mais claro que isso, meu irmão, desculpa, meu irmão, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior. Diga assim: a graça de Deus é esperança superior, pelo qual nos chegamos a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Último ponto, para concluirmos essa pregação: a graça de Deus é a única forma, meu irmão, de desfrutar da nossa herança nesta terra. Você tem uma herança. Olha para o seu irmão que está ao lado e diga assim: em Cristo você tem uma herança. Em Cristo você tem, meu avó, direitos. Em Cristo você tem uma herança. Uma herança. E a graça de Deus, meu irmão e minha irmã, nos ajuda a entender os nossos direitos. Nossa herança. O que é herança, né? Quando a Bíblia Sagrada fala, são direitos, ó. Direitos. Tá? Você tem em Cristo Jesus, com a obra perfeita da cruz do Calvário consumada, né? Daqui a pouco nós vamos fazer a ceia do Senhor. Você é nosso convidado especial para celebrar que Jesus Cristo venceu naquela cruz, morreu, ressuscitou, está vivo para sempre, está nos céus glorificado, né? Nós entendemos que nós temos uma herança, e só a graça de Deus te faz entender isso. João 1,16 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. O que é essa expressão graça sobre graça? Graça sobre graça. Em outros momentos você vai ouvir assim como segundo favor. Então, a primeira graça é a salvação. O que é a segunda graça? Que é a graça sobre graça. Amado, então, além de ser salvo em Cristo Jesus, diga glórias a Deus, nós também temos direito, meu irmão ou minha irmã, em linha, né, com a palavra de Deus,
andando nos caminhos do Senhor, você tem direito a viver nessa terra o melhor dessa terra. O melhor. Diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, o que nós estamos aqui nesse último ponto da pregação, dizendo o seguinte, meu irmão, que só com a graça de Deus você consegue desfrutar da sua herança, dos seus direitos, que não se limitam só, e grandemente, à salvação, que está garantida e segura nas mãos de Deus. Mas aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui, até o Senhor nos recolher, nos levar à sua igreja, nós temos direito ao melhor dessa terra. Jovens, que aqui nos ouvem, Deus tem um futuro maravilhoso para você. Amém. Em Cristo eu quero te dizer, você tem uma herança maravilhosa, você tem direitos. Amém. Todos nós. Então, diz assim em Hebreus 8,6: agora, com efeito, obteve Jesus ministério que tanto mais excelente, quanto a ele também mediador do que, igreja? Superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, a graça de Deus coloca você e a mim, a todos nós, numa superior aliança, com base em superiores promessas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas só na graça, na genuína graça de Deus, como diz nosso apóstolo Miguel Ângelo, a gente desfruta disso que é o nosso direito. Então eu quero aqui ler alguns versículos e declarar sobre a sua vida, para que você receba aí no seu coração pela fé, aspectos, alguns, de mais de 7.000 promessas. A Bíblia diz que, os estudiosos dizem que há mais de 7.000 promessas para nós, para que você desfrute dessas promessas. Então diz assim, Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então nós declaramos aqui, Pai, no nome de Jesus, sobre a vida do teu povo, Senhor, das famílias desta igreja, das famílias, Senhor, que estão ouvindo essa palavra, que estão tendo os seus olhos iluminados, Senhor, estão recebendo a revelação da graça de Deus. Nós declaramos aqui, Senhor, todas as necessidades supridas. Amém. Nós declaramos aqui prosperidade e abundância, Senhor. Ó Pai, em cada área da vida do teu povo. Faz parte, Senhor, da nossa herança, dos nossos direitos. Diga assim, eu recebo. Eu recebo. Diz que Deus há de suprir. Eu creio. Se a palavra diz, eu creio. Cada uma das nossas necessidades. Receba, amado. Em nome de Jesus, você tem uma situação específica, uma necessidade aí específica, pode ser material, emocional. A Bíblia diz que o Senhor há de suprir. Há de suprir. Outro ponto importante, livro de Jeremias 33, 6 e 7. Eis que trarei a ela saúde e cura. Recebam em nome de Jesus. E os sararei. E lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Olha, coisa maravilhosa. Lembra que eu comentei um pouquinho atrás, igreja, que a Bíblia Sagrada está cheia de graça, mas a revelação está no Novo Testamento, e em especial nas 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Quando nós vamos estudar Jeremias, que viveu 627 anos antes de Cristo, ele foi um dos profetas que mais anunciou a profecia sobre a nova aliança. Se você pegar as pregações de Jesus, a fala de Jesus em muitos tempos, muitos períodos ali dos livros históricos, vão estar remetendo ao profeta Jeremias. Isso é maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso. A Bíblia não se contradiz, amado. Então, receba aí no teu coração, porque a Bíblia está falando assim, olha, o Senhor diz: eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei. Senhor Jesus, nós queremos nesse instante, ó Pai,
ligar aqui na terra para estar ligado nos altos céus, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os nossos familiares, Senhor, sobre aqueles que amamos, Senhor, saúde perfeita. Nós declaramos em nome de Jesus isso que diz a palavra de Deus, saúde e cura. Declaramos também, Senhor, paz e segurança. Ó Senhor, está escrito, nós cremos, Senhor, é do nosso direito, nós tomamos posse. Diga assim, eu recebo saúde e cura, paz e segurança. Olhe para o seu irmão e diga, recebe da parte de Deus em nome de Jesus. Recebe da parte de Deus, meu irmão. Aleluia. Estamos caminhando nos dias finais. Diz assim, a 1 de Pedro 3,21, o qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne não se converte, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Então eu te disse aqui, meu irmão, que você tem direito à prosperidade, à abundância, vai receber no teu coração, que você tem direito, amado, à saúde, à cura, à paz, segurança. E agora o Senhor diz o seguinte, que na graça de Deus, o Senhor também nos coloca o direito de termos uma boa consciência. Diga assim, eu tenho em Cristo Jesus uma boa consciência, olhos iluminados, né? A pureza no nosso coração, a bondade no nosso coração, há frutos do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Diz assim, mas a negação de uma boa consciência para com Deus e por meio da ressurreição de Jesus Cristo, uma boa consciência, não é aquela mente de pecado, de acusação, né? E tem lugares que 40, estamos chegando em 50 minutos de pregação aqui, é só pecado, 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 você é pecador, você vai para o inferno, o diabo vai te pegar. Amado, aqui a graça de Deus, ela prega a verdade, vai instar, vai incomodar, vai te confrontar a tua vida, mas é para te abençoar. Mas é para formar em você, meu irmão e minha irmã, uma boa consciência. A Bíblia diz, se os seus olhos forem puros, tudo será puro. Né? Então o que essa palavra está fazendo? Receba em nome de Jesus uma boa consciência. Declaramos aqui, Senhor, também no teu povo com uma boa consciência, com uma mente curada, Senhor, com a alma, Senhor, com as emoções curadas. Declaramos isso em nome de Jesus. Gálatas 6,9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, senão desfalecemos. Outro direito da graça de Deus, que quando nós plantamos, nós ativamos o direito de colher. Receba, igreja, em nome de Jesus, estamos concluindo este culto. Receba no teu coração o direito de colher com abundância. A Bíblia diz que nós lançamos uma semente e ela retorna a 30, a 60, a 100 por um. A Bíblia diz que nós lançamos uma semente e ela volta 100 por um da medida. Receba, amado, receba em nome de Jesus. Olha, Isaías 1, 18 e 19, para concluirmos, tá? Essa palavra que diz ao teu coração que nós estamos hoje, amado, debaixo da maravilhosa graça de Deus. Nós estamos debaixo da genuína graça de Deus. Isaías 1,18, outro profeta grandemente usado para pré-anunciar, né, os bens vindouros, a graça de Deus, assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Então Jesus faz uma obra na nossa vida, ele faz perfeito. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Declaramos ao Pai, no nome de Jesus, o melhor desta terra, Senhor, sobre a vida do teu povo, Senhor, que ouvirá, está ouvindo, Senhor, tem ouvido a voz de Deus. Palavra final. Ao viver a graça de Deus de forma genuína, cada um de nós dá realmente honras, glórias e majestade a quem é o único merecedor de todo louvor e adoração, Jesus Cristo. A graça de Deus
nos dada gratuitamente, favor merecido, também nos concedeu direitos e deveres, que são prazerosos, leves e suaves de serem vividos e cumpridos, e nos fazem ter alegria de viver nessa terra. Declaramos esta palavra sobre a sua vida, no nome de Jesus, que assim seja, porque assim disse o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus.